Obrigadíssima, Betânia, pelas maravilhosas inquietações e questões e reflexões. Muito bom. Tá todo mundo aqui no chat agradecendo também. E agora a gente abre nossa janela de diálogo. Então, é só um comentário e, ao mesmo tempo, gostaria que a gente refletisse sobre isso, né? Que é, assim, muito interessante, né, o que a Betânia coloca. A gente tem feito discussões nesse nível também, assim, né, inclusive com alguns autores que ela citou aí, mas nós estamos vivendo num tempo que nos tem deixado muito impotente, né? Por conta toda essa conjuntura que a gente vem sofrendo, né? Que vem, inclusive, nos adoecendo, né? E aí eu queria que a gente refletisse assim, o que a gente pode, enquanto mulheres feministas, porque eu penso que a mudança, a transformação tem sido demonstrado pelas mulheres, né? Então a gente conclui dizendo assim também que se a revolução não for feminista, não será, né? Então, nesse sentido, eu gostaria que a gente refletisse também nesse curso como causar um grande impacto, né, no processo de consolidação do capitalismo, do patriarcado e do racismo. Ixi, saiu aqui mesmo. Vocês estão me vendo? Estamos sim. Porque minha tela aqui saiu, depois é jeito. Então, a questão é como causar um grande impacto no processo de consolidação do capitalismo, do patriarcado e do racismo, para que nossos corpos se libertem e se emancipem, se isso é possível, né? Tendo em vista toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, que a gente retrocedeu do meu ponto de vista, né? Sabemos que existe muitas iniciativas, muitos movimentos que fazem seus trabalhos, que fazem que possuem as suas resistências, mas se a gente for analisar o mundo está em retrocesso, né? Fundamentalismo aumentando, crescendo, né? Então, o que a gente pode, enquanto mulheres, já que a gente vem propondo uma pedagogia feminista, pedagogias insurgentes, como a gente pode, de fato, causar um grande impacto, um impacto maior que a gente possa romper com essa atual realidade que nós estamos vivendo. Rapidamente, eu só queria agradecer logo de começo, vocês são minhas referências, a referência da minha pesquisa, assim como a Daniela Kergoá, eu fico muito feliz em ter o contato com as pessoas que eu leio, né? Então, é a primeira vez que eu tenho contato com vocês aqui do SOS Corpo, embora a gente já tenha um contato virtual, assim, por e-mail, né? E pegando o gancho, né, no que a nossa companheira falou a respeito de como que o mundo está, né, nesse retrocesso e como que a gente consegue se aproximar mais dessas mulheres, porque a gente precisa informar mais as mulheres, né? Então, como que a gente faz isso num contexto de pandemia, entendendo que a minha visão é que o trabalho ele está nesse centro, o trabalho é central para essa opressão capitalista, né? E esses corpos estão sujeitos ao trabalho, né? Então, o trabalho de homem vale mais que o de mulher, o trabalho de branco vale mais que o de preto. Então, o trabalho ele é central nesse processo capitalista, nesse processo de exploração e opressão de nós, mulheres, de pessoas racializadas. Então, eu queria que a Betânia pudesse dar uma aprofundada sobre isso, assim, em termos de praxis mesmo, sabe? Todas, né? Boa noite, Betânia, né? Nessa noite maravilhosa de reflexão e unificação, né? Das feministas. Eu sou a primeira mulher a casar em praça pública, né? Sou lésbica, né? Inclusive, pautamos essa discussão sobre a questão da união estável, né? Para ser reconhecida, né? Sou aqui do estado do Piauí, sou do Movimento Nacional de Luta por Moradia já há 30 anos,
e também participei da Liga Brasileira de Lésbica, né? E dizer assim, eu sei que, para a gente, quando a Bethânia coloca essa reflexão, e também a gente lembrar, eu fui presa por jogar sinuca, né, aqui no estado do Piauí, em Teresina, né? Me prenderam, eu fui para uma divisão de menores, na época, por estar jogando sinuca, porque era mulher e estava jogando sinuca, menina, né? E assumi minha sexualidade com 16 anos, né? E isso tem trazido assim como é uma perseguição política, tanto patriarcal, familiar, sair de casa nesse período, para mim assumir, né? E eu acho que hoje assim, a gente está lutando tanto, e lutamos tanto, que durante esses 3 anos, né, há 4 anos, praticamente, foi retornado alguns direitos, né, tomadas, né, de direito, né, pelo um governo fascista, pelo um governo genocida, como nós sabemos aí que não desenvolve política nem afirmativa e nem pública, né, altamente machista, todo o seu ministerial, certo? E, assim, eu acho que nós temos, como enquanto mulheres, né, do país todo, temos que pautar uma discussão com qualquer outro governo que vem, porque hoje o pessoal, é Lula para cá, Lula para lá, acha que o parlamento é que vai garantir essa retomada de direito. Não. Eu acho que é através das organizações, certo, que a gente já vem lutando muito, inclusive a gente tem o exemplo, né, da Europa, né, de lá para cá vem a luta seguindo, né, e eu sou de um movimento que é um movimento muito arredio e machista, né, e perseguidor, é do movimento dos sem teto, né, e aí a gente tem que se organizar, começar a publicizar isso mais ainda, chamar mais as companheiradas e fazer uma frente, chamar uma frente feminista, né, uma frente feminista, feminina, uma frente que discuta essas políticas públicas, tá? Desculpa aí, tá, Verônica? Imagina, querida, agradeço demais. Desculpa que o tempo é corrido. Obrigada, Nízia. Agora, Meire. Boa noite, gente. Um beijo bem grande em vocês, assim, que roda mais bonitas. Tanta gente linda aqui nesse chat, inscrita nesse curso. Nossa, emocionante. Até para a gente se inscrever aqui é uma emoção tremenda, até por ouvir a Bethânia, né? Que é a primeira vez que eu te escuto, eu já tinha te lido, né? E eu falo te lido porque a gente sempre coloca um pouco de nós, né? Do coração da gente, das nossas esperanças em tudo que a gente escreve. Então, eu já tinha te lido, ainda não tinha te escutado, e que emoção maravilhosa. Por isso que eu me inscrevi, porque você despertou coisas em mim, coisas que eu venho pensando também nesse momento. Eu estou falando desde Manaus, né? Atualmente estou morando no Amazonas, estou fazendo um trabalho com algumas mulheres venezuelanas em diáspora, né? E de como essas mulheres elas sofrem por estarem longe das suas redes de cuidado, e de como a divisão sexual do trabalho chega na vida delas assim de uma forma muito dolorosa, muito perversa. E são mulheres negras, né? São mulheres periféricas da Venezuela, mulheres negras, que acabam saindo da Venezuela e vindo para o Brasil, se distanciando das suas redes. E aí eu fiquei lembrando também do livro A Sociedade do Cansaço, né? Assim, que está tão em voga, assim, todo mundo falando da Sociedade do Cansaço, desse livro, eu fui ver. E assim, nossa, que choque, né? A gente está falando da divisão sexual do trabalho, e de repente vem esse debate todo, porque nós estamos em um contexto pandêmico, nós estamos em uma pandemia em que a divisão sexual do trabalho ela se torna tão perversa, tão dolorosa, tão agoniante, principalmente para nós, mulheres negras, para nós, mulheres, que é importante a gente pensar, retomar o debate sobre a divisão sexual do trabalho, porque a pandemia ela trouxe essa agonia, né, esse deslocar-se, né, dores muito mais perversas e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, adoecimento. Se a gente antes falava que as mulheres, as redes de cuidado, elas eram poucas, agora muitas mulheres ficaram sem as suas redes de cuidado, né, porque
perderam mães, perderam tias, perderam avós, né? A ancestralidade levou um baque muito grande, a nossa ancestralidade levou um baque muito grande, assim. E aí eu trago esse elemento, assim, para a gente pensar para a nossa roda e para a gente ver também, pensar a nossa prática e para a gente rever a nossa pisada, a nossa caminhada, né? Obrigada, Mary, querida. Que bom você aqui. Então, vou ler agora a última intervenção, que é de Yuri. Yuri diz: grata pela exposição, Betânia. Gostaria, se possível, que você pudesse trazer reflexões a partir de um exercício de articulação entre o pensamento das feministas decoloniais e das feministas materialistas francófonas nessa dimensão da colonização como expressão do poder de dominação patriarcal. Quais os pontos de encontro e em que medida apontam divergências no pensamento? Obrigada a todas pelas intervenções. Agora a gente volta para a Betânia. Eu vou responder assim, meio por cima, porque é muito pouco tempo para questões tão importantes, tão densas e tão profundas, né, que, na verdade, são também reflexões das pessoas. Então, sobre a questão que a Ana Célia coloca, né, como causar o impacto, na verdade, o que é que vamos fazer? Eu acho que o caminho é a organização e a luta. Nós não temos outro caminho, tá certo? Nós não temos outro caminho. O caminho é a organização e a luta, é crescer a organização, crescer a luta, tá certo? Porque é isso que vai nos libertar, uma consciência crítica em relação a nós mesmos e ao mundo, tá certo? E vai ser na luta que a gente vai conseguir mudar, e quais são os caminhos vão se construindo, né? A gente precisa de análise potentes, análise crítica, justamente para ir definindo os caminhos que não são a priori, quer dizer, nós podemos ter ideias de como avançar, mas a gente tem que ir construindo na luta, os sujeitos coletivos vão definindo, não há alguém que vai dizer, iluminado, né? Eu acho que isso é uma tradição muito autoritária da política, é assim. Então, nós vamos construindo a nossa própria experiência de luta, de revolta, né? E vamos também, muita formação política, muita capacidade crítica, inclusive para que venham muitas revoltas individuais que se juntem às revoltas coletivas. Eu acho que esse é o caminho. Sobre a questão da pandemia, do trabalho, do retrocesso, eu vou trazer aqui um exemplo bem prático, assim, bem importante no Brasil nesse momento. Para mim, a pandemia é uma consequência desse sistema, né? Que, como dizia o Marx, é o sistema da destruição. Então, a pandemia que está causando essa destruição é uma consequência desse sistema, que destrói os seres humanos, destrói a natureza, flora, fauna, as vidas humanas, as vidas no planeta. Então, é uma consequência da natureza, desse processo brutal. Eu queria falar das trabalhadoras domésticas organizadas, né? Que, apesar dos direitos, é uma categoria de muita precariedade, porque só 31% dessa categoria tem carteira assinada e direitos, e foi uma luta ferrenha delas, né? Essas trabalhadoras, tá certo, que é composta majoritariamente de mulheres negras, estão numa luta genial. Eu acho que é um exemplo, tá certo, entre esse impacto do retrocesso, tá certo, e a resistência e o avanço. Elas estão na resistência, têm conseguido, inclusive, derrubar algumas coisas que partiam mesmo para tirar todos os direitos, inclusive situações práticas, tá certo? Com a pandemia, tá voltando uma coisa que já não, que estava irrisória, que era as trabalhadoras que moram na casa dos patrões, né? E elas estão conseguindo resistências face às leis que vão facilitar isso, mas também na conscientização da trabalhadora, da sociedade. Então, elas acabaram de ter o Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas, foi uma coisa genial. Elas trouxeram, inclusive, a pauta do trabalho doméstico análogo à escravidão, né? Porque está no campo, está na floresta e está dentro da casa das pessoas o trabalho doméstico, o trabalho análogo à escravidão. Então, elas estão... Né, eu queria lembrar que a primeira pessoa que morreu no Brasil foi uma trabalhadora doméstica infectada pelos patrões que chegaram da Europa, tá certo? Então, eu acho que elas estão numa resistência que realmente é fantástico, inclusive mostrando novas facetas, né? Uma coisa que está evidente,
é a necessidade do trabalho reprodutivo, do trabalho, né, e do trabalho no geral, tá certo? E o trabalho doméstico como motor de tudo isso, entendeu? E do outro lado vem a contraofensiva do sistema e da acumulação, que, aliás, os gestores do capital estão ganhando muito dinheiro, encontraram formas de ganhar dinheiro com essa pandemia. Yuri, sobre a questão, sobre a perspectiva decolonial, também não vou poder falar muito, mas eu quero dizer que, para mim, é uma enorme referência. Inclusive, eu acho que há alguns debates importantes entre as francófones, materialista e decoloniais, e eu acho que há uma influência, inclusive, de fato, há uma falta na Europa, inclusive nos Estados Unidos, desse pensamento de feminismos, de pensamentos majoritários em relação à colonização, inclusive porque está lá os sujeitos e as sujeitas que colonizaram. Mas eu acho que tem sido um diálogo muito profícuo, tá certo? E eu acho que tem avançado, inclusive, nessa coisa da consubstancialidade de raça, classe e gênero, né? E para mim, é uma grande referência, e eu tomo isso, para mim, como uma dimensão do feminismo materialista. Acho que a perspectiva decolonial enriquece e é uma perspectiva materialista de analisar e ver o mundo. Anísia, para você eu queria dizer o seguinte: o seu casamento foi um ato de subversão. O seu jogo de sinuca foi um ato de subversão. É isso exatamente que eu estou querendo dizer. Você trouxe um exemplo prático da sua própria existência, e é assim que a gente vai aprendendo. Esse casamento em praça pública, né, de duas mulheres, é um ato subversivo, né? E você está aí, organizada e na luta. Então, você é exatamente o que eu falei, tá certo? Essa consciência crítica, essa capacidade de dizer não sou o que me define, não sou como me definem, como cantava Cidinha, tá certo? Então, e também jogar sinuca, que é uma coisa absolutamente definida aí pelas categorias, pela classificação de quem pode e de quem não pode fazer isso no trabalho, no lazer. Então, eu só tenho que me regozijar, né, com esses dois exemplos que você trouxe, absolutamente subversivos, tá certo? Parabéns. E justamente a subversão pessoal aliada à luta coletiva. Muito super bacana. E sobre a questão da Mary, né, como capital vai redefinindo, se apropriando aí das questões étnicas, de raça. Eu queria falar porque eu tenho que terminar, eu queria falar de uma questão muito, muito, muito deste momento, tá certo? Que são as fronteiras para a circulação dos povos a partir da raça, da classe, do gênero, das etnias, dos países. Quer dizer, o que a gente está vendo hoje ali pela Europa e na relação Afeganistão e os Estados Unidos é a coisa mais bárbara e mais elucidativa do que é esse sistema. Você invade os territórios, você sujeita os povos, você tira a riqueza, depois você abandona irresponsavelmente, né? O Mediterrâneo, como eu digo, virou um cemitério, tá certo, de migrantes, que quando chega lá nos países ditos democráticos são rejeitados. Então, eu acho que é isso. E eu acho que as vacinas, essa pandemia, está criando novas fronteiras. Está criando novas fronteiras. Você tem uma desigualdade profunda com a questão da vacina, desigualdade de classe, raça e gênero. Entre os povos do mundo, vão ter aqueles povos que podem circular, povos não, elites que podem circular no mundo porque estão completamente vacinadas com 1, 2, 3, 4 vacinas, tá certo? E a maioria de muitos povos, de muitos países, sem acesso nenhum, então vai ser outra justificativa para fechar as fronteiras. E é como eu falei, o sistema está sempre se reestruturando, justificando, achando análises para justificar, análises fundamentalistas, ideologias para segurar isso. E a gente, qual é o caminho? A luta, a luta, a luta, e os povos estão em luta por aí, aqui no Brasil e lá fora. Hoje foi a marcha das mulheres indígenas, guerreiras de força, e é nisso que a gente sustenta, e é nessa luta que a gente vai, porque o sistema
como diz o Ailton Krenak, o sistema capitalista, e aí eu estou acrescentando patriarcal e racista, é um comedor do mundo, é comedor de mundo, tá certo? Então é isso, vamos lá, vamos à luta e à organização.